Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Udopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Boa tarde, mais uma ação e reação, hoje dia 30 de abril de 2019, hoje é o dia de entregar o imposto de renda, a gente paga imposto e depois tem um monte de imposto para pagar, mas a vida do brasileiro é assim, né? Se a gente não paga é pior, então tem que pagar os tributos aí, né? A gente espera que nossos governantes consigam usar melhor o dinheiro, né? Em escola, segurança pública e tal, porque o povo está pagando, embora uma grande fatia da população não pague nada, né? Mas quem paga está pagando bem, né? Hoje é o Dia Nacional da Mulher, parabéns, todos os dias são o Dia Nacional da Mulher, né? E o Dia do Ferroviário, olha aí, o Brasil que adotou as estradas, rodovias, né, por um equívoco, né? Os Estados Unidos também tem rodovia, o Canadá também, mas eles têm muitas ferrovias. E nós sucateamos as nossas ferrovias, vamos ver se em tempo a gente consegue melhorar para ter o transporte de cargas, de pessoas, enfim, né? Hoje seria o dia que faleceu Dorival Caymmi, né? Estamos aí sem ele, então Dorival Caymmi é o aniversário da morte, do falecimento dele também, né? E também amanhã seria os 25 anos sem Ayrton Senna, né? Que depois do Pelé foi o maior esportista, na minha opinião, do país, né? O Pelé é o concurso, o Ayrton Senna amanhã, faz 25 anos da morte do Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna, grande Ayrton Senna aí, né? Amanhã, como é um feriado, estamos parabenizando aí um dos maiores esportistas do mundo, né, o Ayrton Senna, que sempre, quando ganhava as provas, punha aquela bandeira do Brasil, um patriota, né? O Ayrton Senna só tinha um defeito, né, que ele era corintiano. Mas brincadeiras à parte, né, grande Ayrton Senna, 25 anos, faz muita falta o Ayrton Senna, né? Os domingos ficaram diferentes, né? Eram de 15 em 15 dias, a gente ia lá, sabia que o Ayrton Senna ia disputar tudo. Nunca mais a Fórmula 1 foi a mesma coisa, principalmente para o Brasil aqui, né? Para a América do Sul, acredito, né? E o Dorival Caymmi, que completa hoje também, né? Bom, hoje nós estamos aqui com Écio Lescrec, certo? Também advogado, vice-presidente do Conselho da Santa Casa, irmão maçom, enfim, né? O Écio tem vários, que já foi secretário também, e o doutor Renato aqui também, né? Advogado, para fazer o programa, né? O programa de hoje, com certeza, a gente vai discutir muitos assuntos da região, né? Lembrando você que o programa passa às 1h15, às 23 horas e às 1h da manhã, são duas reprises ou reapresentações, né? Então temos várias pautas para hoje, a ventania que deu aqui em Santos, né? E diz que nos 30 anos que vem aí, né, até 2040, nós vamos ter mais desses episódios aqui na Baixada, né? Aí tem um que fala que é culpa do prefeito, que as árvores estão podres e tal. Calma, calma. Isso foi lá em Ilhabela, virou barco e tal. Tudo bem, poderia ter uma poda diferente e tal, mas aí na televisão falou, tá certo, que os engás têm raízes retas, né? Então, você tem uma raiz reta e você vai subindo muito, é logicamente que um dia que bater um vento cai. É uma árvore imprópria para a nossa região, tudo bem, né? Mas não é culpa do prefeito, não é culpa do anterior, isso aí foi plantado há muito tempo, tal. Então, assim, a gente também querer culpar as fatalidades, as coisas climáticas aí da região, né? Para questão de prefeito, deputado, vereador, aí também estamos pegando pesado demais, né? Aí a gente sai do normal. Então, 196 ocorrências na região, né? E uma morte em São Vicente, né? São Vicente também, né? Dá sempre, né? Cai ponto de ônibus em tudo que é lugar, né? Mas em São Vicente, bateu o ônibus,
morreu uma senhora, né? Então, às vezes, é aquela questão, né, das fatalidades, né? Então, uma senhora que faleceu aqui, em frente ao shopping Praia Mar, né? Olha lá, Praia Mar, o motoqueiro tentando ir, tentando vai e tal, fica no meio da rua, muitos ventos, pessoal da praia, aí 3 horas da tarde, todo mundo saiu correndo da praia, mas até que avisou, viu? Na praia deu aquela avisada, né? Porque eu moro perto da praia, deu o tempo começou a ficar escuro, deu uns 15 minutos de aviso, né? Logicamente, o cara tá na rua, um motoboy ou tal, não tem como, o cara tá dentro de um shopping e não percebeu isso, né? Mas realmente caiu placa, tudo segurando na árvore ali, não tá fácil não, entendeu? É uma questão aí uma questão climática, né? Deputado quer dar prioridades aos moradores da Baixada, não, quer dar prioridades aos moradores da travessia de Balsa, Santos e Guarujá. Isso aí é complicado, né? O vereador Banha quer multa, depois de 20 minutos de espera, o Edilson no Guarujá quer multa, mas isso aí não vai acontecer nunca, né? Não vai acontecer. No máximo podia ser o cara não pagar a passagem, né? Não pagar o dinheiro da... Mas se aí o cara tá indo pro Guarujá, o cara já não paga, então é uma confusão, né? Mas a Dersa tinha que ter 9 balsas. Tem 4, é lógico que vai ter problema, né? São Vicente, meu Deus do céu, essa aí adia a discussão sobre o projeto que autoriza a desativação da Codesave. Codesave, Prodesam, tem que parar tudo isso, não existe mais. Pega os funcionários bons, concursados, joga para um setor na prefeitura, faz tal, e todo mundo aquele cabidão tira tudo, não tem como, a sociedade não aguenta mais pagar tanto imposto. A empresa não está dando renda, ela não consegue competir com a iniciativa privada, ela tem que sair fora mesmo, né? Então, realmente tal. Prefeitura de Santos projeta orçamento de 3 bilhões para 2020. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. Tomara que isso aí venha das empresas, do comércio e tal, que a cidade possa ter um faturamento maior, porque está gerando mais riqueza, gerando mais empregos. E Jair Bolsonaro, meu Deus do céu, Jair Bolsonaro tem um coração bom, ele quer fazer as coisas, mas cada vez que ele fala, modifica, né? Um amigo meu falou, comparação na Petrobras que vai ser boa tal. Aí o Bolsonaro abriu a boca, já caiu 8%. Imagina se eu tivesse comprado, né? Aí daqui a pouco ele fala numa coisa. Então, o Bolsonaro tem que ficar mais calmo tal. Deixa os caras falarem, os ministros, e ele vai lá e dá o corretivo. Porque ele está falando, o filho dele fala, e não sei o que lá, não sei o que lá. Tá difícil a situação aí, né? Porque o Bolsonaro, cada vez que fala, ele mexe em alguma coisa, né? Acho que ele até fala de bom coração, mas é complicado, né? O presidente fala uma coisa, já muda o humor do mercado todo. Doutor Écio, um prazer ter o senhor no programa mais uma vez. Obrigado pelo senhor, mas não sou senhor, né? Boa tarde, Filete. Boa tarde, doutor Renato Lemos Guimarães. Boa tarde para aqueles que estão nos vendo agora ao vivo e boa noite para os que verão nas reprises que vão ocorrer, né? É um prazer retornar ao convívio aqui dessa emissora, no seu programa Ação e Reação, e hoje em especial dividindo o espaço com meu colega, amigo de juventude, Dr. Renato Lemos Guimarães. Renato Lemos Guimarães, uma referência aqui, já foi vereador, para quem não sabe, ele foi vereador. Ele vai contar histórias aqui, né? Vai contar uma história de uma ação política do Écio com o Floriano, olha que bacana, né? Eles tinham tanta pressa em aprovar projetos que às vezes não chegavam antes do prazo, né? Tem aquele cara que paga depois do prazo, tem gente que paga antes do prazo, né? Tinham tanta pressa em aprovar os projetos. Doutor Écio Floriano, que está no Oriente Eterno aí, um abraço para a família, não é isso, Renato? Boa tarde, Filé, boa tarde, Écio, meu companheiro e amigo há mais de 50 anos. Quero dizer aqui hoje que quando eu resolvi advogar, embora eu já estivesse formado desde 77, em 92 eu resolvi largar tudo e advogar. E aonde eu fui trabalhar? Écio Lescrec Associados. Fui ser datilógrafo do Écio Lescrec. Por quê? Porque eu estava completamente desatualizado, é evidente. Eu ia para lá, para o escritório, o Écio redigia à mão e eu ia para o computador digitar. Eu digitando, eu estava aprendendo, estava lendo. Que ano isso? 92. E que ano você foi vereador? Eu fui vereador de 76 a 82. Você já era advogado, não? Não. Estava fazendo direito. Me formei no transcorrer do período 76 a 76? A 82. Aliás, a primeira eleição que eu disputei foi em 72, eu fiquei de suplente e assumi várias vezes. Você trabalhava com o que na época? Na época eu trabalhava com exportação de café. Mas você era popular? Era popular? Era conhecido, bastante conhecido na época. Você na região do café? Bastante conhecido. Bastante Seus eleitores eram mais da onde? 80% na
nos armazéns de café, nos ensacadores, os funcionários dos armazéns de café, muito pouco na rua 15 de novembro. Depois é que eu vim para a rua, tal, e aí a minha já tinha esse cabelo tipo do Kempis aí? Tipo do Sorin? Não. Tu tinha cabelo curto ou já tinha esse cabelo do Sorin, do Kempis e tal? Naquela época meu cabelo era curtinho e penteado para o lado, assim. E eram pretos. Né? Então tu tá igual o Sansão, tu tá ficando mais velho, o cabelo tá dando mais força, é isso? Isso. Então, se você fizer um anúncio, certo, de uma clínica para aquelas clínicas que o cara tá ficando calvo e tal, você vai ganhar dinheiro, hein, Renato? Se as pessoas falam, trate na clínica, clínica X e trate seus cabelos, porque, pô, todo mundo tá cada vez mais calvo, você cada dia tá com mais cabelo, pô? Qual o segredo? Nenhum. Genética? Acho que sim. Tá certo. Acho que sim. Mas voltando ao que eu estava falando do Écio, eu fui lá para o escritório dele e fiquei 1 ano lá, na datilografia dos recursos, das ações e tudo que ele fazia. Que eu disse a ele, olha, não sei nada, tenho que começar. Aí fui para lá. Me franqueou o escritório dele, me franqueou a sala dele, as mesas, o computador, tudo que podia. E graças a Deus, o professor que eu tive na época muito bom, em 1 ano eu já estava preparado até para começar a fazer as audiências, o doutor Écio me empurrou para fazer as audiências. E foi dali que eu consegui chegar agora onde eu estou lá na advocacia, etc. Então, é um prazer muito grande estar aqui com o Écio, estar aqui com vocês, com os telespectadores, e vamos ver o que a gente vai conversar hoje, né? O Écio formou excelentes advogados, você, doutor Aldo Santos Pinto, que é uma referência, né? Então, o doutor Écio deu muita oportunidade para muita gente, né? E o Écio teve uma vida difícil, não foi fácil não, né? A mãe dele teve vários filhos, era costureira, então um cara vencedor, realmente um cara que tem um trabalho brilhante aqui na sociedade, né? Conseguiu ser secretário, mestre da maçonaria, do conselho do conselho da Santa Casa, enfim, né? É que assim, as pessoas que fazem muitas coisas, todo mundo quer para tudo, né? Entendeu? Todo mundo quer para tudo. E realmente as pessoas acabam pegando muitas coisas e acabam desenvolvendo. A pessoa fala, poxa, mas o fulano de tal é conselheiro aqui. Porque são as pessoas que se dispõem a perder o tempo de lazer para ajudar na sociedade, né? Posso te dar um pequeno detalhe? Você sabe qual era o apelido do Écio Descrec no governo Oswaldo Justo? O galã? Beijo da morte. Por quê? E quando ele chamava alguém lá, já era para ele fazer as gavetas e pegar as coisas. O Justo quando queria fazer alguma... O Justo quando queria fazer alguma maldade, mandava para ele que fazia. Tá certo. Mas aí com esse tinha jeito ou porque é a função dele mesmo? Não, porque ele tinha jeito, aquele jeitinho manso dele falar, sabe? Não, olha, não sou eu, mas sabe. O Brasil é o país das oportunidades, você vai arranjar outro emprego. Não, essa situação que o Renato... Quer dizer, mas o Justo cortava a cabeça de muita gente, porque o Justo era bonzinho, né? Essa situação que o Renato mencionou, apesar do tom assim de brincadeira, ele tem um fundo de verdade, realmente. O Justo, ele tinha dificuldade em pedir para que as pessoas que tinham sido nomeadas por ele entregarem o cargo, né? Ele sempre dizia, na política o sujeito vive em cima de uma navalha, mas o que tem mandato está calçado pelo mandato, tem um sapato para andar em cima. Os que são nomeados não têm mandato. Eu sei, se o cara é vereador, está de secretário, ele volta, né? A qualquer momento ele vai embora. E o Justo tinha dificuldades. E aí uma situação que foi muito deprimente para nós foi exatamente a do professor Ulisses Demócrito Torta de Siqueira, que era amigo pessoal do Justo, inclusive na época da Revolução de 64, eles estiveram presos juntos. O Justo, então, me pediu para nomeá-lo como... secretário da Educação à época, e depois de algum tempo teria que, por questões políticas, pedir o cargo para ele, mas não tinha condição de solicitar que devolvesse o cargo para ele. Então o Justo me chamou e disse, olha, o Ulisses está aqui na minha sala, não tenho coragem de falar com ele, eu preciso do cargo dele. Leva ele para falar contigo lá na tua sala. Ulisses, tal, lembra que eu te falei tal, que o cargo público é assim, como se fosse andar em cima de uma navalha e tal, a qualquer momento o político tem que pedir o cargo, questões de composição, né? Não, sim, por que você está me falando isso? Porque você tem que... Eu não! Ulisses, você tem que pedir o cargo, você tem que entregar o cargo. É necessário. Não, eu não vou fazer isso. O Justo me chamou lá, vou esperar que ele fale que não vai fazer isso. Por que você está aqui? Por que eu te chamei para vir aqui? Foi por determinação dele, né?
Aí eu fui falar com o Bland, na época que era do jornal Cidade de Santos, ele sempre colocava lá que eu era subiram para tomar o beijo do beijo da morte. Aí um dia eu fui falar com o Justo, falei, ô Justo, olha, cá entre nós, né? Eu não estou muito confortável nessa situação, né? A minha situação como advogado é de aparecer nos processos e tal, etc. Né? E naquela época eu também era presidente do partido, do PMDB. Mas saía no jornal que você que era o algoz, né? Era o beijo da Mulher-Aranha, beijo mortal, fatal. Aí eu disse para ele, falou, não, você vai ficar com essa missão, porque você tem esse jeito, assim, machuca, mas não com tanta dor para quem está sendo machucar, como o Renato falou, meu jeito de falar e tal, aquele jeito. Não, Justo, mas tu pega mal, todo mundo, eu estou sendo mal vista, não. Aí o Justo pegou, não, mas não adianta não, eu não vou tirar esse cargo de você, sabe por quê? Você parece uma garça. Aí eu, peraí, Justo, garça? Tá me chamando de garça? Por quê? Né? Porque a garça anda no lodo, mas não suja as penas brancas. Aí aquilo foi um elogio. Continuei. E toda vez que mandava um, saía lá o beijo da morte. Mas tem um detalhe mais aí, que ele quando as coisas não interessam muito para ele esconde. Ele dá aquela floreada. Aquela floreada, ele vai lá pela Ana Costa para chegar depois lá no Zé Menino, tal, pá. A conversa final dele com o condenado era assim: é melhor você pedir demissão, você sai por cima, do que ser exonerado, você sai por baixo. Quando tinha jeito, isso é natural. A conversa era assim. Renato, o ventos muito forte aí, com quase 200 ocorrências, né? Virou barco e tal. Infelizmente, né? Uma pessoa morreu, né? Podia ter sido em Santos, podia ter sido na Praia Grande, enfim. Mas foi em São Vicente, a pessoa morreu, né? E a gente sabe que esses fenômenos naturais, é difícil até de avisar a população e tal, né? Eu moro perto da praia ali, quando eu vi, o tempo mudou de uma maneira assim, começou a ventar muito e tal, mas eu ainda acho que, me desculpe, lógico, a pessoa às vezes está no shopping, está no cinema, tal, mas assim, deu uma avisada, assim, tipo, nós tivemos uma caminhada, que tivemos uma ventania dessa, acho que 2015, 2016, que não avisou muito não, foi meio rápido assim. Agora essa deu uma avisada de uns 15 minutos, assim, sabe? Que estava o tempo mudando, que ia mudar, porque ficou bem feia a situação, né? Veja, nós não podemos ficar numa situação dessa aí dependendo do aviso da própria natureza. Sim. Olha, eu vou chover, olha, eu vou ventar, né? Para isso nós temos os institutos todos aí que avisam, etc, etc. E esse temporal que deu no domingo, ele foi anunciado em todas as redes de televisão, quem tem o aplicativo no celular recebeu, que no final da tarde... O primeiro aviso que eu recebi, que eu notei de manhã cedo no domingo, foi uma notícia que saiu na televisão sobre o tempo, domingo vai amanhecer com vento noroeste. Eu abri a janela, estava o vento noroeste. Que depois, do meio da tarde em diante, poderia ter grandes temporais, etc, etc, etc. E você tem que tomar os cuidados. Eu confesso a você que não tomei. Eu, pessoalmente, não tomei. Eu fui para a Ilha das Palmas com a minha mulher, com a minha filha, com os filhos lá do meu genro, e um funcionário da Ilha das Palmas, que conhece o tempo todo, disse assim: olha, se vocês quiserem ir embora hoje, é melhor vocês ficarem na ponte às 3 horas, porque a barca é às 4, mas a barca vai lotar e vai sair. Depois não vai sair mais. E nós perdemos a barca e ficamos lá até 7 horas da noite. Porque veio feio. Sim, sim. Agora, nós fomos avisados. Mas o funcionário falou? Nós fomos avisados pela Mulher do Tempo, nós fomos avisados pelas previsões todas, nós fomos avisados por todo lugar, e o funcionário lá, 1h30, 2 horas da tarde, falou: vai embora às 3 porque vai virar. E nós não fomos. Mas se fosse às 3 não era perigoso? Não ia virar? Não, às 6 não virou. Às 6, nós ficamos lá até às 6h30, porque a barca não voltou. Sim, a barca foi às 3h30 e não voltou. Isso aí foi umas 3 horas, 3h15 que começou essa ventania. 4 e pouco, 5 horas da tarde ainda estava mais virado. Sim. O barco voltou para pegar o resto do pessoal que estava na ilha e não conseguiu passar na Praia do Góis. Voltou. E nós tivemos que ficar lá esperando. Agora, todos foram avisados. Não se pode culpar a administração pública de qualquer uma das cidades. Todo mundo sabia que ia acontecer alguma coisa muito grave, né? Que o tempo iria virar. Então é que o brasileiro, ele fica assim: será que vai cair? Será que não vai cair? Aí caiu, você diz: que barulho foi esse?
E cai uma árvore, o cara já acha que é cupim, entendeu? Agora, que é preciso fazer uma revisão em todas as árvores da Baixada Santista, não tem dúvida nenhuma. Isso a gente não pode ficar esperando ter um outro temporal para cair mais alguma árvore para ela serrar e jogar lá fora. Né? Temos que acabar com esse negócio, não precisa ver se tem cupim, não tem cupim, se é, não é, se deixa de ser. Não. Tem que examinar. Pode virar? Pode virar. O que é melhor, matar uma árvore ou deixar a árvore matar alguém? Como aconteceu agora. Tá certo? Então, aí replanta uma mais adequada, né? Uma mais adequada à cidade, uma que tenha mais condições de se manter na nossa região, e não essas árvores monstruosas que nós temos aí, que nem você disse, que tem uma raiz que vai lá no fundo. Ela não sustenta a árvore numa ventania. E outras também pegam o calçamento e estoura o calçamento. Estoura o calçamento e não consegue, de uma certa maneira, fazer uma boa... Né? Então foi uma situação que nós não podemos ficar à mercê do tempo nos avisar, olha, eu vou chover, né? Porque as redes de televisão, o WhatsApp, eles avisam, olha, vai virar o tempo. Toma cuidado, quem quer, quem não quer, fica na rua. Aí a motocicleta cai, ele tem que se agarrar numa árvore, a árvore cai em cima de alguém. Às vezes o cara também podia estar trabalhando ali, né? Mas sabe, tá trabalhando é uma coisa. E você saber que você vai sair, que o tempo está virando, que vai ventar e que vai chover, que vai acontecer uma desgraça, olha, não vou sair agora. Sim. A preservação própria. Às vezes o cara está trabalhando, entregando o almoço, sabe como é que é? Complicado. Deixa alguém com fome lá, mas não corre o risco de morrer. Sim, mas o cara nunca pensa que é tão forte, né? Esse é o nosso mal. Estava na Ilha das Palmas também ou estava mais tranquilo? Uma vez eu estava na Ilha das Palmas e realmente aconteceu uma mudança de tempo dessa e eu acabei ficando lá, porque não tinha mesmo condição de voltar de forma alguma. Agora, veja bem, os municípios têm um órgão chamado Defesa Civil. O que faz esse órgão? Naturalmente ele se prepara para essas eventualidades, que não são eventualidades, são coisas que acontecem mesmo. O planeta Terra passou por, com 4 bilhões e meio de idade que tem de anos, passou por inúmeros cataclismos, era do gelo, era glacial, era do fogo, até que nascesse por consequência de todos esses cataclismos a vida, né? A vida é uma consequência disso, né? Então o ser humano é novo aqui na Terra, tem no máximo o Homo sapiens sapiens 200 mil anos, quer dizer, ele acabou de nascer. E mesmo assim vem ocupando espaço muito mais do que todos os seres que já existiam aqui antes, e até acabando com outras espécies. Então ele foi lá, desviou o curso do rio, ele foi lá, ele viu um animal voar, um pássaro, ele falou assim, eu posso pensar em voar. Começou a se contrapor à natureza, a criar condições para voar também. Entrar embaixo da água, ele não tinha guerras como os peixes, mas mesmo assim ele conseguiu arrumar um escafandro, submarino, etc. Então ele foi mudando o bioma da Terra, né? E as consequências são essas. Sofrer volta a situação, a Terra tenta se corrigir, tenta voltar ao seu bioma natural, né? Então, no tocante à questão a acomodação urbana, das cidades e tal, existem os órgãos de defesa civil, existem os institutos técnicos que preveem essa situação. E nós falamos aqui nos Estados Unidos, toda semana lá tem incêndios lá em Califórnia. Uma opção de pessoas lá, invadem, tem tufões, furacões. É o país mais avançado tecnologicamente no mundo. E, no entanto, não consegue, digamos assim, eliminar por inteiro as consequências dessas alterações da atmosfera, né? Então, eu acho que culpa de administração, de governante, não tem. Tem quando ele autoriza, por entre os seus órgãos técnicos, a construção, por exemplo, de casas em ribanceiras, em locais em que não é propícia a construção urbana, como aconteceu no Rio de Janeiro, aqueles prédios, né, que desabaram. Mesmo aqui em Santos, eu era criança, o Renato também era criança junto comigo, que temos a mesma idade, caiu nos morros aqui na administração do prefeito naquela época, era o Toninho Feliciano, Carlos Moço, lembra aquela catástrofe? Nossa, você não era nascido, né? Não, mas isso escuta falar, acho que né? teus pais nem se conheciam naquela época. Né? Mas eu e o Renato já estávamos aí. Nós estamos atrapalhando a vida de muita gente por aí. Então, essas coisas acontecem, o caso de Brumadinho e outros, por, digamos assim, desatenção realmente das formas em que as construções foram feitas ou mantidas. Né? Outras que são acidentes atmosféricos, aí já não dá, aí já é a força da natureza, aí não tem como responsabilizar ninguém. Renato,
Câmara de discussão sobre o projeto que autoriza desativação da Codesave, né? Então o prefeito Pedro Gouveia quer acabar com a Codesave, vai aproveitar, é sempre que a gente fala, aproveitar os funcionários que são concursados, né? Mas adiada era para ontem, né? Foi adiada para dia 9, né? Dia 9 de maio, né? Então eles querem dissolver e liquidar a Codesave, que só deve, né? 480 milhões. 190 são verbas trabalhistas, 190 milhões, que é encargo de INSS, fundo de garantia que não depositam. E segundo, não estou falando que esse prefeito não depositou, que não depositaram, né? Aí a conta vai para muita gente. E o presidente de Macaé, Marcos Braz de Oliveira, que também é comentarista aqui, diz que a categoria está preocupada com a garantia de emprego, né? Esses 400, quantos funcionários tem lá? Paraná, esses 681 funcionários, acho que dá para ir para a administração, fazer zeladoria. O problema é os funcionários que enxertam lá, né? Que colocam na empresa, esses que trabalham bastante, né? Esses que são o problema. Os funcionários dá para pôr ali, varrer rua, zeladoria, cuidar da... Esse acho que encaixa. O problema é se vão assinar isso, porque tem aqueles outros que, né, que trabalham bastante, para não dizer o contrário, que são... Aí tem que ver se os vereadores vão querer assinar isso, né? Por isso que essas questões. Mas a sociedade não aguenta mais isso, né? Nós temos que, hoje em dia, a prefeitura não pode ficar devendo 500 milhões. Absurdo, né? Veja, eu não vejo como dentro da lei o prefeito passar os funcionários da Codesave para o quadro da prefeitura. Esse é um problema que é jurídico, Eles né? são concursados na Codesave, que é uma companhia de economia mista, etc. Eles não são funcionários públicos. Então eu vejo aí o primeiro problema que o prefeito vai ter que enfrentar para poder cumprir aquilo que ele está falando na televisão, que ele vai reaproveitar os funcionários, etc. Ah, porque ele não pode, vamos supor, você prestou concurso para uma empresa, você não pode passar para outra, né? Não. Ele prestou concurso para uma empresa de economia mista. Muito pouco, mas tem lá um capital de particulares. Pouquinho, né? O pouco que seja, tem. Algum capital de particular está lá. Então aquilo é uma empresa de economia mista que a passagem dos funcionários para o quadro da prefeitura irá tirar desses particulares também uma eventual responsabilidade trabalhista sobre esses funcionários, né? Ela passará exclusivamente para a prefeitura. Na hora que a prefeitura admitir todo mundo lá, não sei como ele vai fazer isso, né? Porque o tribunal ainda outro dia aí, uns 2 anos atrás, revogou uma passagem de funcionários aqui em Santos, do governo da hoje vereadora Thelma de Souza. Ele simplesmente anulou a transferência. Quer dizer, por exemplo, eu posso ter prestado um concurso, uma pessoa pode ter prestado um concurso para, vamos supor, sei lá, trabalhar na carrocinha, no Canil Municipal de São Vicente, né? Aí ele prestou, está esperando vaga e não tem. Aí eu pego um cara da Codesave e falo, olha, você gosta de cachorro? Gosta? Você vai trabalhar nesse setor. Aí o cara fala, peraí, mas eu prestei concurso, estou aqui na lista de espera, como é que você está passando gente lá? Pode ter um conflito também, né? Não é nem isso. Mas pode existir, né? É que o cidadão que fez o concurso e está esperando a vaga, ele tem preferência total, é evidente que tem, até porque ele cumpriu a lei. Mas como é que vai pôr 700 funcionários? Ele fez o concurso para aquela função. Sim. Tá certo? O que não pode é pegar alguém lá da Codesave e dizer assim, você vai ficar aqui tomando conta da carrocinha. Porque ele não é concursado. Não, é isso que eu estou falando, ele vai passar por cima de pessoas, né? Então eu vejo o primeiro problema aí. Agora, esse outro problema que você está falando aí, da extinção da Codesave, que os vereadores não querem, porque tá, isso todo mundo sabe, né? Sim. Cada vereador indica tantos e sempre foi assim. Tem indicação de vereador na Codesave? Aqui na Prodesan também tinha e continua tendo, sabe? Então, mas quem que paga a conta? É o munícipe que paga essa conta? O munícipe que paga a conta, porque a Prodesan também tem uma dívida aí do tamanho do monte, né? Sim, a dívida da Prodesan... E qual a solução, Renato? Eu acho que é extinguir, deixa todo mundo ir na justiça, pega o patrimônio, manda liquidar e paga todo mundo e acabou. Resolve o problema de uma vez. Os que não são concursados, você extingue. Tá, o que são concursados... Você extinguiu a empresa, sim, que é uma empresa de economia mista, você extinguiu o cargo para o qual ele fez o concurso. Tá certo? Ele vai fazer uma reclamação trabalhista? Vai. Ele faz a reclamação trabalhista, vamos discutir, ver o que ele tem, vende o patrimônio da empresa, paga todo mundo e acaba com o problema. Porque não adianta você ficar jogando para frente.
Ah, mas olha, vamos ver, porque aí não sei o quê. Aqui a Prodesan, por exemplo, nós temos uma usina de asfalto que está parada lá e estamos comprando asfalto dos outros. E essa usina de asfalto é excelente, a Prodesan tem excelentes técnicos. Só que o que a gente, quando pergunta para um secretário, fala que não tem como competir com as empresas de fora. Pô, mas faz aquele asfalto casca de ovo? Não, mas é que é preço, então ela não consegue competir. A usina de asfalto da Prodesan é ótima, mas não consegue competir, então fica parada, né? Veja. Não consegue competir por quê? Na licitação. Porque a Prodesan está inchada. Sim. Porque quando o particular usa numa usina de asfalto 50 funcionários para fazer o asfalto e vender mais barato, na Prodesan tinha 300. Quer dizer, não tem quem aguente, não tem caixa que aguente. Né? Não dá certo. Agora, a hora que você pega e administra uma empresa, como a Prodesan era administrada lá atrás, quando foi fundada, etc, etc. Que ajudava a cidade. Que ela fazia todas as obras da cidade por um preço melhor do que todo mundo. Quando nós não tínhamos as empreiteiras aqui embaixo, que ganham todas as concorrências, né? Que etc. Foi considerada uma empresa modelo para o Brasil, né? Foi. Ali, a Prodesan tinha lucro. Por que ela começou a dar prejuízo? Começou a dar prejuízo no instante em que, para ter o apoio na Câmara, precisava atender o fulano de tal. Aí tinha que atender o Beltrano de tal. Aí tinha não sei o que, não sei o que. O Justo teve um problema seríssimo quando assumiu a prefeitura. A divisão de mão de obra especializada da Prodesan tinha mais de 2.000 funcionários, que não faziam nada. Quantos? Quase 2.000. Foram todos mandados embora. Foram todos dispensados. A Prodesan conseguiu se equilibrar ainda. Não começou a dar lucro, mas o prejuízo que era, vamos dizer, 400, passou para 40. Mas 2.000 funcionários, mas funcionários de braçais ou funcionário de... Funcionário braçal. Mas não trabalhava na zeladoria? Não. Corria que nem a gente costuma dizer, corria quarto. Trabalhava 500 hoje, 500 amanhã, 500 daqui uma semana. Igual era estiva antigamente, né? Exatamente, entendeu? Então, o Justo teve problemas terríveis lá. Para mandar a gente embora. Para aliviar a pressão sobre a Prodesan. Você tem a mesma coisa. A CSTC, a mesma coisa. Virou capitão de emprego. Quando era a SMTC, que precisava concurso para entrar, ela foi se equilibrando, ela foi indo. Né? Ela foi tocando, ela foi... Aí apareceu um prefeito, abençoado pela Revolução, que resolveu que não era obrigação do município fornecer condução boa para o habitante de Santos. Né? Aí ele pegou e resolveu transformar a SMTC, o Serviço Municipal de Transporte Coletivo, em Companhia Santista de Transporte Coletivo. Até tem uma passagem sobre a aprovação desse projeto, que se der tempo depois eu te conto. Aí o que aconteceu? Virou CSTC, Companhia de Economia Mista, saíram contratando. Quando o Odair Gonzalez foi lá para resolver, para fechar a CET, etc., o problema era esse. Tinha 500, 600 funcionários lá que nem sabia nem quem era. Inchou. E é o que acontece, infelizmente é o que acontece. Porque ou o prefeito atende, ou não passa nada nele. Que é a mesma coisa que está acontecendo agora no governo federal. O presidente da República hoje não aprova um voto de congratulação no Congresso Nacional porque ainda não acertou a participação dos deputados no governo. Se não sentar com um gordinho lá para acertar... Se não sentar e não conversar e não der lá, então leva esse, leva aquele, não vai fazer. Sim. Não vai passar. Não passa? Não passa. Quer dizer que se... Eu tenho as minhas dúvidas se com todo esse clamor nacional pela reforma da Previdência, etc., etc., se ela vai passar. Sim. Sabe? Por quê? Porque não tem... O político, ele vive de favores, a verdade é essa. O próprio povo brasileiro, ele quer saber se o deputado dele arruma uma vaga na escola, arruma uma internação para alguém. O povo não vota na consciência. Por isso que eu sou a favor do parlamentarismo na lista fechada dos partidos. Você vai votar no partido. Ah, mas aí os caciques do partido, você se organiza, que nem nós nos organizamos aqui uma vez. Nós tínhamos aqui no MDB em Santos os caciques do partido. Aí fomos disputar uma eleição no diretório. Nós tínhamos 8 vereadores na Câmara. 7 ficaram de um lado, 1 ficou do outro. Nós tínhamos 4 deputados federais. 3 ficaram do lado, 1 ficou do outro.
nós tínhamos 3 deputados estaduais, 2 ficaram de um lado, 1 ficou do outro. O lado do DK foi Martinho Nelson Ribeiro, os suplentes, que na época eu era suplente, Oswaldo Justo, Emílio Justo e Del Bosco Amaral. Ah, vocês vão ser massacrados. Do outro lado lá tinham todas as estrelas do partido, etc, etc. E nós ganhamos a eleição. Sim. Eleição ganha pondo voto dentro da urna. Tá certo? Mesma coisa o partido. Se organiza o partido e vamos disputar a eleição discutindo ideias dos partidos. Né? E não discutindo se eu, vereador, vou arrumar uma isenção na barca para o Guarujá se a fila tiver mais de 30 minutos. Começa que é ilegal. Inconstitucional, né? É inconstitucional. Eu não posso legislar sobre isso, mas vereador não pode legislar sobre isso. Sim. Tá certo? Mesma coisa esse deputado aí que quer que os moradores da região tenham preferência para atravessar a barca. Como é que você vai controlar isso? Me explica. Não dá também, né? O cara vem passear aqui de São Paulo, porque é de São Paulo vai esperar. Então eu vou lá no metrô de São Paulo, olha, está muito lotado, você é de Santos, espera aqui, vamos deixar o Paulo. Não, mas eu estou indo aqui porque eu tenho que resolver uma questão no fórum, eu tenho que ver minha mãe que está internada. Não, você espera, ainda todos os paulistas e tal, e você que é de Santos, você que é de Atibaia e tal, não entra, vai na segunda. Isso não existe, né? Doutor Écio. Veja só, aqui em Santos, na época em que vigia a Constituição anterior, que era uma Constituição outorgada, não era promulgada como essa de 88. Essa decorreu da vontade popular manifestada pelos seus representantes, deputados e senadores, que foram com mandato constituinte, ou seja, tinham o poder do povo para elaborar a Constituição, por isso era chamada promulgada e não outorgada. Aquela Constituição anterior diz o seguinte: a primeira investidura no cargo público será por concurso público, e não falava mais nada. A primeira investidura do cidadão que tivesse um cargo público se daria por concurso público e não falava mais nada. Quando veio a Constituição de 88, então ela modificou, ela disse que a investidura, não é a primeira, qualquer, em cargo público, da administração direta, mas também na indireta, se dará por concurso público de provas e títulos. Muito bem. Então, na Constituição anterior, o que eles faziam? Como a administração pública queria colocar gente dentro do governo e não podia, porque tinha que fazer o concurso público para uma investidura, ele se valia exatamente dessas empresas criadas paralelamente, que era para, digamos assim, desburocratizar a máquina administrativa, em função das concorrências, licitações, etc., e também para a contratação de mão de obra externa, como no caso da Prodesan, da DIMOI. Na época do engenheiro famoso aqui em Santos, Aníbal Martins Clemente, que tem até o nome do prédio da Prodesan, é o nome desse engenheiro. Muito bem. Ela tinha a gráfica, a usina de asfalto, e tinha a DIMOI, que é o Departamento de Mão de Obra Externa, que fornecia funcionários para a municipalidade e também para outros órgãos. Tinha funcionários da Prodesan emprestados para a Justiça Militar, para a Justiça Eleitoral, então, para a Justiça do Trabalho. A Prefeitura contratava a Prodesan e a Prodesan fornecia mão de obra. E pagava uma taxa para a DIMOI. Quando nós chegamos lá... E a taxa era mais barata do que se fosse pegar externo? Não, veja só. O Renato fez uma menção que quando nós chegamos na Prefeitura, o Justo foi eleito, tomou posse no dia 9 de julho de 1984 e nós, secretários municipais, no dia seguinte, eu fui o orador de todo o secretariado. E assumi a pasta que compunha exatamente da obrigação de administrar essa questão. Nós tínhamos lá uns 8 sistemas jurídicos. Nós tínhamos os funcionários estatutários, ou seja, aqueles que tinham ingressado no cargo público, concurso público. Nós tínhamos os comissionados, que eram emprestados de outras unidades da administração. Nós tínhamos os seletistas, que eram professoras da 8ª série. Tínhamos as professoras estatutárias, tínhamos os eventuais da CEIG, eram eventuais. Não era eventual coisa nenhuma, trabalhava todo dia. Os médicos e enfermeiros, mas eram tidos como eventuais, né? Tínhamos os da DIMOI, da mão de obra externa, enfim, como poderia administrar uma situação, a máquina administrativa, onde um funcionário de 5º escalão ganhava mais do que o chefe do departamento. Porque o chefe de departamento era, na época, a chefia de departamento era a prerrogativa de funcionários do quadro efetivo. Quadro efetivo que eu chamo é o servidor público concursado, que tem o seu nível salarial fixado por lei. Já aquele que era contratado pela DIMOI, pelo DLU, mão de obra externa, comissionado, enfim tal, ele vinha com salário que fosse lá embaixo e ganhava mais até do que... Porque o cara estava comandando lá e ganhava menos que ele. Ou seja, a estrutura administrativa é completamente maluca.
Quando veio a Constituição de 88, então, nas disposições, do ato de disposições transitórias constitucionais, porque existe uma situação presente e uma que se pretendia legalizar, mas existe uma transição, chama-se ato de disposições transitórias, adequar aquilo que já existia naquilo que deveria ser o correto. Então dizia que o servidor público, qualquer título, que trabalhasse há mais de 5 anos, embora não da forma prevista no artigo 37 da Constituição, que seria pela investidura através de concurso público de provas e títulos, poderiam ser estabilizados. Ou seja, eles não poderiam ser mandados embora, a não ser decorrentes de uma sindicância, que viesse por uma falta grave que justificasse a demissão. Não é? Ou seja, eles passariam a ter uma das garantias do funcionário estatutário, embora não fosse funcionário estatutário, porque não tinha feito concurso público. Muito bem. A Municipalidade de Santos, na época do governo da atual vereadora Thelma de Souza, constituiu uma comissão para analisar casos de desvio de função, porque o que se fazia antes? Pegava, por exemplo, um cargo menor, que tinha mais humilde, que tinha, por exemplo, de auxiliar de limpeza, gerente geral, e entrava um sujeito universitário nesse cargo, fazia um concurso e passava. Aí, de repente, ele não ia trabalhar com Até um rodo, assim, nem né? uma vassoura. Ele já ia para uma função lá em cima, completamente desviado da função. Ele entrou como, vamos supor, laçador de cachorro, né? Que não tem mais isso, graças a Deus. Aí depois ele fazia uma faculdade e tal. Não, ele já fazia antes. Ia para um cargo, vamos supor. Não, ele já era universitário. Ou seja, a porta de entrada dele, vamos supor assim, é a porta mais humilde, a pequenininha. Mas quando ele entrava, como ele já era estudante de medicina, de direito, sei lá o quê, né? Ele já era aproveitado num cargo lá em cima, embora ganhando o salário lá embaixo, porque ele não poderia ter a mudança do salário. Ele ganhava, vamos supor, ele ficaria ganhando como, por exemplo, o pessoal da limpeza, ia para um cargo de assessor jurídico. As funções, porque o cargo ele só era acessível mediante concurso público. Mas depois o cargo dele, acessível mediante concurso, era o de auxiliar de limpeza. Bom, então, veja bem, isso encheu... E ele ganhava como auxiliar de limpeza. Então, aí o que aconteceu... Tirava uma vaga do cara que ele fazia limpeza, né? Aí o que aconteceu? Houve uma comissão, né, que estudaria esses desvios de função. E aí passaram a adequar esses que teriam ingressados na administração pública, concurso público, para um cargo humilde, colocado num cargo de expressão, de expressão não, todos são de expressão, mas um cargo, um nível salarial bem mais alto, né? Um nível NO, por exemplo, grau universitário e tal. E isso criou um problema seríssimo, porque o sujeito não tinha feito concurso para aquele cargo, embora estivesse desempenhando as funções daquele cargo. Mas não recebia para aquele cargo também. Mas aí passou a receber. Então. E outra situação... Aí o cara recebia pelo cargo que ele estava, não pelo e outra questão importante que ocorreu naquela época foi o seguinte: pela Constituição, ela deu aos estados, depois aos municípios, um prazo para se adequar à sistemática da Constituição Federal. Ou seja, escolher qual é o seu sistema jurídico, se queria ser estatutário, ser letício, de que forma. Né? A Santos escolheu ser estatutário. Mas eles tinham muita gente que era seletista. Como eles iam fazer? Eles passaram de seletista para estatutário sem concurso público. Passaram, né? Não poderiam ter passado, mas passaram. E aí deu problema na justiça e aquilo e tal. Tem, inclusive, ex-presidente do sindicato estatutário, diretoria estatutário, que na verdade nunca foi estatutário, era seletista. Né? E deixaram, aí foi para a justiça. Não, mas isso passou, isso aconteceu. Mas conseguiram ficar. Hoje esse problema está mais ou menos resolvido, porque o tempo, como dizia o Collor na camiseta dele, é o juiz da razão. Quer dizer, o tempo vai e acaba acomodando as situações e depois não se fala mais nada disso. A pauta que estamos discutindo é a questão dessas empresas para-estatais. Não é para estatal do Estado. O Estado aqui não é um departamento da unidade federativa. O Estado que nós estamos falando, o Estado é a administração pública. Então, essas empresas que prestam essa administração, elas foram criadas numa época justamente para viabilizar essas contratações e outras, sem, digamos assim, a rigidez da Constituição Federal da época. Muito bem. Então, hoje elas perderam praticamente essa função. Por quê? Elas não podem concorrer com as empresas privadas que estão aí fora. A forma de administração delas é a forma que se viciou pelo inchaço, né? Depois, com a Constituição de 88, nós criamos aqui dentro, no município, a Lei 650, que é a contratação para serviços emergenciais. Por exemplo, vem uma carga nuclear no Porto de Santos, nós não temos na administração pública municipal, digamos assim, elementos que tenham conhecimento técnico dessa operação. Então, numa emergência, contrata-se pela Lei 650, é temporário.
Mas essa lei foi usada de uma forma, digamos assim, parcimoniosa, quer dizer, sempre como o Renato falou, o Renato, o político, os vereadores, precisam, né? Falar, prefeito, vou votar nos projetos do seu interesse que me desgasta perante o meu eleitorado. Como vou fazer? Tenho que ter um benefício. Ah, sim. Então o senhor me arruma uns 2, 3 cargos aí e tal, mas eu não posso contratar diretamente por aqui. Como eu faço? Contrata pela Coab, pela CST, pela Prodesan, etc. Né? E fica ali, o sujeito, olha, eu estou pagando... E aquilo que era temporário por 2, 3 meses acaba ficando durante a gestão toda, né? Isso acontece, por exemplo, eu tenho políticos que são de alto nível, tem os da baixo clero, que chama, né? Que divide o salário, sim. Nunca foi presidente de comissão nenhuma, nunca foi líder de bancada nenhuma, né? O cargo para eles, o cargo legislativo, só para o legislativo, né? É para dividir o salário lá com os assessores e tal, etc., e fazer digamos assim, uma renda que na verdade não seria dele, obliquamente passa a ser dele, né? E isso, infelizmente, nutre a nossa política. É assim, né? O próprio presidente da República hoje, o irmão dele, o filho dele, enfim, todo mundo que fala que era contra tudo isso, na verdade está 29 anos na política e os filhos são todos políticos. Eu sou contra aquilo que, na verdade, nutre há vários anos digamos, o estabelecimento da minha própria família. Como é que eu sou contra tudo isso, né? É um absurdo, né? Diz até que o Bolsonaro pensou que não iria ganhar, né? Que ele queria mais fortalecer o partido e colocar os filhos, né? Isso que o pessoal da esquerda fala. E que quando ele tomou a facada, logicamente que teve aquele apelo popular tal, e aí... Esse negócio da facada, o Brasil é um país... Olha, ontem eu estava falando... Não, disse que ele não acreditava que iria chegar tão alto, mas conseguiria eleger os filhos, né? Ontem eu fiz uma palestra numa entidade que o Renato faz parte, você também faz parte, né? Dizendo, impressionante, no mês que nós estamos de abril, teve 2 efemérides e ninguém falou. Uma foi o Marco da Independência, dia 21 de abril. Sim. O outro, o Descobrimento do Brasil, dia 22. Ninguém falou isso. Nós falamos aqui. Não, digo, ninguém, a imprensa nacional, sim. Foram lá comemorar 54 anos da Rede Globo e esqueceram de 419 anos do Brasil. Eu falei aqui, o comentarista até brincou. Pô, não estava lembrando, é coisa que eu não lembrava. Aí nessa palestra eu estava dizendo, no Brasil tudo é o contrário. Por exemplo, o Tiradentes, né, Marca da Independência, a sentença que condenou 10 pessoas. Eu tenho a íntegra dessa sentença. Sim. O único que foi condenado, o único que teria cumprido o desiderato de ser enforcado, teria sido Tiradentes. O resto foi tudo embora do país. Agora, o interessante é que Tiradentes nunca usou barba, nunca enforcaram ninguém de barba, porque até a barba atrapalha o enforcamento, e o homem que foi enforcado tinha 1,90 m e o Tiradentes tinha 1,70 m. E 3 anos depois, numa das assembleias que antecederam a queda da Bastilha, tem lá a assinatura de um Tiradentes. Veja, que coisa interessante. E o Descobrimento do Brasil, mais ainda. Quando nos ensinaram no banco escolar, que no dia 21 de abril de 1500, a esquadra de Cabral viu plantas boiando e aves voando, e no dia seguinte chegou no Porto Seguro da Bahia, lá no Monte Pascal, como era da Páscoa, colocou Pascal e tal, em 1500, eu ficava pensando, mas o Tratado de Tordesilhas tinha sido assinado 12 anos antes, como é que está dividindo uma coisa que não conheciam? Então, se você vai pesquisar, aquele ano, 1500, em janeiro, um navegador espanhol chamado Vicente Pinhon, uma esquadra de 4 navios, ancorou em Pernambuco, tem até a ata dele, espanhol. Ou seja, na verdade, o primeiro que chegou a essa porção do território brasileiro não foram os portugueses, foram os espanhóis. Né? E, no entanto, nós nem comemoramos, porque essas datas passaram em branco, quer dizer, você vê o que é a nossa história. Nós não temos história, né? Vamos ter que chamar um comercial. Agora, lembrando que Tiradentes também foi esquartejado e uma parte de cada do corpo dele foi nos limites de Minas Gerais, e um dos inconfidentes foi para Portugal, ou para a África, né? Onde ele casou com a filha do maior escravocrata do mundo, né? E começou, inconfidente, a exportar, né? Se a gente pode falar assim, a mandar escravos para o Brasil também, né? Então, como é o negócio? Os únicos que morreram foram o Tiradentes, entre aspas, que tem essa vertente aí. E Cláudio Manuel da Costa, esse morreu mesmo, porque ele cometeu suicídio dentro da prisão. Um foi embora, outros foram para a Europa e até uns ficavam exportando escravos para o Brasil, né? Uma coisa, o cara queria uma coisa, mas virou, né? Quando casou com a filha de um escravocrata, começou a mandar de navio escravos para o mundo todo, né? É muito rápido, nós vamos para o intervalo, você pode continuar ligando aqui para o 13 997 11 5545, mandando perguntas para serem respondidas pelo Dr. Renato Lemos ou também pelo SOS CREC. É muito rápido, já voltamos.
Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula, pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje com o Dr. Wesley Skreck e o Dr. Renato Lemos. Segundo bloco vai ficar resumidinho, vai ficar pequenininho, mas tem muitas participações aqui. A Dalgisa está vendo o programa com a Hanna, manda um abraço para você, Dr. Renato, obrigado. Sua amiga, né? E também manda um abraço para o Wesley Skreck, já não aqui no programa. Tá? Obrigado. A Rosa, penso que a prefeitura é responsável, Dr. Renato. Todo mundo sabe que essas árvores não são apropriadas. Agora vão querer fazer tudo que não foi feito em pouco tempo, né? Ele está falando a questão das árvores e tal. Concordo com o doutor Renato também, tem que acabar a Prodesan, que é um cabidão de empregos. A dona Rosa está brava aqui. Não tem outra serventia, só de aumentar o nosso IPTU e acomodar cargos públicos. Dona Rosa, manda um abraço para ela aí. Um abraço, Rosa. Prazer em receber uma manifestação sua. A Fabiana está mandando um abraço para nós aqui no programa, falando que pegou a ventania e quase voou em frente ao shopping, né? O Rick Santos mandando um abraço, o delegado Fábio Pierre, também o Passarinho, hoje, Filete, você lembrou do Ayrton Senna, fiquei muito triste com o acontecido na época, até hoje sinto, né? É complicado, né? Boa tarde, que aula que esses dois doutores estão dando, parabéns pelo programa, essa dupla deixa fixa, o Alcino, que gosta de coisas do passado, né? E também a dona Vilma, o que o Renato queria falar que não falou? Que você falou que se der tempo, tem 2 minutos, consegue falar em 2 minutos? Não, é rapidinho. Quando foi o projeto de lei do prefeito à época, que eu chamava ele de interventor, para transformar o SMTC em CSTC, tinha no regimento interno da Câmara um artigo 20 que dizia que o projeto podia ser pautado independente do parecer das comissões, desde que pelo menos 1/3 dos vereadores requeresse a pautação. E o projeto chegou na Câmara às 8 horas da noite, às 8h30 a Arena já fez o requerimento e já estava na pauta. E aí nós usamos do artifício, porque na época a oposição não podia fazer muita coisa. A única coisa que nós podíamos fazer era infernizar a vida de quem usurpava o poder do povo aqui. Né? Porque eles tinham mais vereadores? Eles eram 11 e nós éramos 8. Sim.
E tinha lá também no regimento interno de que qualquer vereador podia pedir a verificação de votação em qualquer votação que tivesse sido feita por aclamação. E o vereador que não tivesse participado da aclamação não podia votar na verificação de presença, de votação. Quem não estava não podia Quem votar não na outra. podia votar na outra. E nós ficamos de olho. Vamos ver se pegamos alguma, tal, papai. Eu consegui pegar. O doutor Nemir, uma pessoa boníssima, apresentou um requerimento pedindo voto de congratulações com o Lions Clube pela campanha dos óculos. E nessa hora, tinham 3 vereadores da Arena fora do plenário. Eu peguei e falei, senhor presidente, quero que o senhor anote que não estão presentes os vereadores tal, tal e tal. Falou, perfeitamente. Por quê? Eu falei, porque eu estou pedindo verificação de votação e esses 3 não podem votar na verificação de votação. Então eles com 11 ficaram 8, e vocês com 8 do MDB. O que é que nós fizemos? Saímos do plenário e não demos número. Nós seguramos a sessão da Câmara sem funcionar durante 2 meses, até darmos o parecer no projeto do CSTC que o prefeito queria que aprovasse naquele dia mesmo. E isso, na época, era uma vitória. Vocês não tinham força, mas ganhavam tempo. Isso porque nós queríamos examinar o projeto, o que era o projeto, porque do jeito mas que veio... Mas 11 contra 8 não tinha. Não dava. Então, o que acontecia? As vitórias que nós tínhamos eram essas. Com o regimento na mão, a gente vinha e causava um problema, que aí o líder da Arena tinha que ir lá se explicar com o usurpador do direito do povo eleger o seu prefeito, e aí era cara feia, aí era, sabe, aquelas coisas todas. Isso nós fizemos 3 ou 4 ou 5 vezes, todos nós. E é isso aí que eu queria falar do CSTC, que nós azucrinamos a vida dele, mesmo sendo só 8 vereadores. O Rick Santos está brincando com vocês, falou, são 2 Forrest Gumps do bem, contra histórias e tal. Écio Lescrec. Mas vamos, depois a gente vai fazer outro programa para contar mais histórias da prefeitura. O pessoal que viveu essa época gosta dessas histórias, né? Tal, Arena, PMDB, o pessoal gosta. É uma coisa interessante, também curtinha. Eu sei que o programa... Senão a Amanda e o Harry vão pegar aquela... Veja só, na época que se instalou o governo de exceção, vamos dizer assim, na Câmara Municipal, o Justo era vereador também, né? E ele sustentava a ilegalidade do ato, porque o Brasil tinha um vice-presidente eleito pelo povo, porque naquela época o vice-presidente da República era eleito pelo povo. Ele fazia parte da chapa do Marechal Lott, mas a votação era assim. Então se elegeu o Jânio Quadros e se elegeu como vice o João Goulart. E achava que a forma de tirar o poder dele não era legal. Então, mas naquele momento era de caça às bruxas. Então eles queriam gravar lá na Câmara o depoimento daqueles que falavam contra a Revolução e outros que falavam a favor, né? E intimaram lá um delegado de polícia para ele tomar conta disso. Ele na Câmara, ele chegou lá, o presidente da Câmara nessa época era o pai da vereadora Thelma de Souza, né? O Joãozinho do Instituto, né? E para pedir a ata, né? E o Joãozinho do Instituto falou que não ia dar, até que chamou o tempo e falou, vão dar. Só que eles mudaram tudo, né? Onde os vereadores que falavam a bem do governo, eles colocaram como se fossem os que falavam contra o governo da ditadura. Entregaram lá até errado. Então, quando chegou isso nos organismos superiores da ditadura, sabe o que fizeram? Demitiram foi o delegado, porque o delegado trouxe tudo errado, não era nada daquilo. A troca das atas. Isso está no livro do Justo, Retalhos da Caminhada, né? Bom, queria agradecer ao doutor Renato Lemos, o doutor Écio Lescrec, sempre um bom papo, muita participação, muita gente parabenizando, o pessoal gosta dessas memórias aí e tal. Vamos fazer outro programa com os dois, o tempo estourou. Queria desejar uma excelente terça-feira para vocês, um excelente feriado de amanhã, dia do trabalho, né? E fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja?
Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até o USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.